Então, eu apresentei essa aula passada para vocês, né, pessoal? Que está havendo problema no sistema de energia solar de bombeamento, certo? Os motores estão queimando. Então, por que o seu alicate mentiu a 400 a 500 volts? Ou seja, 400 volts na saída do inversor e 500 volts no terminal do motor. O alicate enganou porque não mede corretamente HF. O que é HF? Altas frequências. E picos curtos de tensão. Certo? Porque você vê no gráfico, aqui nós temos um gráfico à esquerda do inversor, né? Porque você vê no gráfico a tensão de 964 que eu apresentei ontem no vídeo. A tensão de 964 pode chegar a 1 ponto vezes a tensão do barramento DC multiplicado pela raiz quadrada de 2 pico. Então vamos olhar aqui o gráfico. Aqui está o gráfico, né? Tensões no motor alimentado por inversor. Aqui na vertical nós temos o que? A tensão 200, 400, 600, 800 até 1000. Certo? Então, na linha pontilhada aqui, ó, 540, na verdade é 535,8. Então, arredondando 540. Por que 540? Vamos prestar atenção nesses cálculos aqui, pessoal. Porque foi arredondado, 535,8. Se você multiplicar a tensão de saída do inversor não é 380? Se você multiplicar 380 pela raiz quadrada de 2, vai dar 535. Então, se arredondando, é 540. Está correto. A pico, ela é 537. Mas aqui deu, se eu fosse multiplicar 540 redondo por 1,41, então daria muito alto. Então, eu teria que multiplicar a RMS fundamental, que é 380. Ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Pico vezes 1,41 vai dar quanto? 535. Aqui está 537, ó. Mas é 535. Tem um valor aproximado, tá certo? A tensão aqui é 972, mas vai ser um valor aproximado, certo? Se eu multiplicar por 1,8, vai dar quanto? 964, que está no gráfico, o pico. Certo? E se eu multiplicar 537 multiplicado por 1,8, vai dar 966 ou 972 aproximado. Então os cálculos estão corretos. Certo? Entendeu? E se eu multiplicar, para não encontrar o 966 aqui, ó, 67 vai dar um valor aproximado, ó. 1,8 multiplicado por 380 multiplicado por 1,41 com a raiz quadrada de 2. Vai dar 964, certo? Então se considera 964, não 967. Então tá aqui o gráfico, pessoal. Então o tempo aqui é em microsegundos, né? É em micro, é muito rápido. É por isso que o motor não queima. O motor ele leva certo tempo para queimar. O inversor aplica pulsos retangulares no barramento, por exemplo, 535 no inversor trifásico tipo para motor de 380. Quando o cabo é longo, você está vendo que o cabo aqui é longo, 100 a 200 metros. O que acontece? Ocorre a reflexão. Nessas condições, a tensão no borne do motor pode chegar a 1,8 vezes a tensão de alimentação por microsegundos. Se você multiplicar 1,8 multiplicado pela tensão do barramento, que é 535, é 964. Isso aqui é uma tensão de barramento, de pico, 535. Se você multiplicar 1,8 vezes 535, é 964. Certo? Então, o motor não queima na hora. Preste atenção aqui, ó. O motor não queima na hora, ele leva um certo tempo para queimar. As perdas externas, extras, né? As perdas extras, corrente de deslocamento harmônico, aumenta aquecimento,
mas o estator rotor tem massa térmica. Leva tempo até a temperatura cruzar o limite da classe de isolamento do motor. Por isso não é instantâneo. Quer dizer, o motor não queima instantâneo, porque as tensões é de pico, rápido, muito rápido. Então, você olhando aqui para as leituras, né? Aqui tem dois instrumentos, né? Alicate, volt e amperímetro. À direita, o pico real é 964, como foi demonstrado no gráfico, está correto. Aqui você mediu no exterminado do motor 500 volts, está aqui, ó, mostrando no aqui, ó, no alicate, volt e amperímetro. Então é falso. Então, essas medidas é falso. Você tem que ter muito cuidado a aplicar o instrumento de medição correto. Você está aplicando um instrumento que não mede 12 kHz, altas frequências. Esse é o problema. Quer dizer, o motor queimou. Aqui não está, o motor queimou. Queimou por quê? O motor não queimou pelo RMS médio, mas pelos picos rápidos de tensão e corrente de fuga. Então aqui são os picos rápidos de tensão, né? Aqui são os picos rápidos de tensão e corrente de fuga HF em alta frequência. Então o que faz o motor queimar são essas tensões de pico de 964. Aqui, ó. O que faz o motor queimar são essas tensões de pico real de 964. Entendeu, pessoal? Entenderam até aí? Pois é, porque você vê no gráfico a tensão 964. A tensão 964 pode chegar a 1,8 vezes a tensão do barramento DC do inversor. Multiplicado pela raiz quadrada de 2, você obterá a tensão de pico aqui de 964. Certo? Vocês querem ver como ela apareceu aqui, ó? Tá aqui, ó, o gráfico, certo? Ó, o pico aqui 964. Gráfico queima do motor. Isso aqui é o gráfico da queima do motor. Picos rápidos de 964 são suficientes para queimar o motor. Isso pode ficar feio para empresas de energia solar do Brasil. Mas por que isso acontece, pessoal? Você não tem conhecimento, certo? Você aplica um instrumento de medição na tensão de saída do inversor e mede a tensão no externado do motor com um instrumento errado, certo? Quer dizer, você não tem conhecimento técnico a respeito, é porque lhe falta mentalizar? Mentalizar significa estudar, você não estuda frequências, não sabe nem utilizar o aparelho para se medir tensão de pico no inversor e tensão de pico no motor. Então, o motor que vai queimar com essas tensões aqui, ó. Vai levar certo tempo, mas vai queimar. Como já queimou vários motores no Brasil. Tá queimando demais motores trifásicos. Queimando. Aqui, ó. Esse aqui eu passei o vídeo ontem. Porque o instalador solar mentiu para você. Alicate, volt e amperímetro pode mentir a 12 kHz. Sim, é 12 kHz. Porque você mediu aqui na saída do inversor, é falso. Isso aqui é incompatível. Essa tensão de pico aqui ela é incompatível, porque a tensão de barramento do inversor, o que deveria aparecer aqui, logo na saída desse inversor, qual é a tensão que deveria ser aqui no lugar de 400? Então, se é 380 na saída, qual é a tensão que eu vou obter no barramento? Multiplicado pelo 1,41. 1,41, aqui teria que ser 335 e não 400. Está muito inferior. Você está usando um alicate amperímetro incompatível para medir essas tensões. Aqui está mostrando que era 535 para daqui. E aqui no final? Aqui está dando 964, mas você mediu. Você mediu quanto? Aqui você mediu 500, mas aqui é 964, ó. Olha aqui, você mediu 500, ó. Você vê quando você mediu 500? Vou mostrar aqui, ó. Você mediu 500, ó. Tá vendo? O real é 964. Voltando aqui, ó. O real é 964. Aqui, como eu mostrei para vocês, é 535, ó. Ó. E aqui você mediu 400.
Então, 380 multiplicado pela raiz quadrada de 2 é 535,8 e não 400. E se eu multiplicar 1,8 vezes a tensão do barramento, ó, se eu multiplicar isso aqui por 1,8 vezes, vou obter 964, que é a tensão real aqui, ó. Esse instrumento aqui, ó, que está medindo. Ó. Esse instrumento ele trabalha na frequência de 12, 20, 50, 100 kHz até MHz. Esse instrumento aqui da direita. Eu tenho um link dele, né? Ele é o mais caro hoje, tem na Europa. No Brasil não tem esse tipo de instrumento para medir essas tensões de pico. Já fiz a pesquisa no Brasil, eu não encontrei esses instrumentos aqui para medir tensões de pico. Potências, harmônicas, não encontrei. Encontrei alicate voltamperômetro no Brasil de 1.500, 1.800. Esse alicate aqui, ele é mais ou menos R$4.000, esse aqui, ó, que mede essas tensões real de pico. Esse instrumento aqui, ó, aqui é a imagem dele. Ele custa mais ou menos na Europa R$4.000. No Brasil, um instrumento falso no Brasil é mais ou menos R$1.500, R$1.800, R$2.000. Mas esse aqui é 2 vezes mais caro, esse instrumento aqui, ó. R$4.000, mas só tem na Europa. Se você quiser comprar na Europa, lá tem. Instrumento real. Certo? Aqui eu apresentei essa fórmula matemática aqui, ó. Tensão de pico. Tá aí. A tensão fundamental, né? Multiplicado pela raiz quadrada de 2 pelo fator 1,8. É 964. Então essa tensão aqui é 964 e não 500 volts, como você demonstrou aqui, ó. Você errou, ó. Você mediu 500 no seu instrumento. Lá tá no instrumento medindo 500 no Brasil. Aqui no Brasil tá dando 500. Mas aqui no instrumento, nesse instrumento aqui, ó, tá dando 964, ó, real. Isso aqui é real. E aí por que que isso acontece? Por que que isso aqui acontece? É porque você não usa, olhe para cá, ó. Por que está queimando o motor no Brasil? Por que que está queimando o motor no Brasil? Como evitar queimar motor solar? Você tem que usar reator na saída do inversor em série com o cabo do motor. Isso aqui eu já apresentei vários vídeos, já fiz cálculos. Você tem que usar cabo blindado no motor. Você tem que usar aterramento curto de baixa impedância. Vocês têm que usar anéis de ferrite. Eu já apresentei vídeo com anéis de ferrite no cabo do motor, lado do inversor, se o cabo for curto e médio. Proteção adequada DR tipo B para corrente contínua PV solar de 1000 mA. Isso aqui vocês nunca aplicaram no Brasil, ó. Proteção adequada de DR tipo B para as tensões dependendo da tensão lá dos seus painéis solares, 550, 600, para uma corrente de 1000 mA. Aí vocês são muito ligados a DPS. Esse tipo de proteção vocês não usam. Aqui você não usa nada disso aqui no Brasil. Vocês não usam reator na saída do inversor e nem na entrada dos inversores ao grid vocês não usam reator. Vocês não usam cabo blindado, vocês não usam aterramento curto de baixa impedância, vocês não usam anéis de ferrite no cabo do motor, vocês não usam proteção adequada DR tipo B para tensões de 600 volts, 700 volts de 1000 mA. Você não usa, pessoal. E você não usa. E o que acontece, ó? O instalador solar mentiu a 12 kHz. Quer dizer, esses instaladores saem mentindo por aí. Que mediu uma grandeza elétrica que não é verdade. Você disse que mediu 400 volts da saída do motor do inversor, não é verdade. Você disse que mediu 500 volts no exterminado do motor, não é verdade. Então você está mentindo. Ambos, você está mentindo, seu instrumento está mentindo. E olha, isso pode ficar feio para todas as empresas de energia solar do Brasil. Isso pode ficar feio para todas as empresas de energia solar do Brasil.
pode ficar feio, pessoal. Saturar. Vocês usam painéis solares com corrente de curto-circuito de 18,4 na entrada de inversores de 18 amperes. Isso é perigoso, pessoal. Olha, você usa esses painéis de alta potência nesta situação que está aqui, ó. Aqui você queimou o motor, ó. Queimou o motor alheio. Aqui você queimou o motor alheio, porque você usa o instrumento errado, não usa ferrite no cabo, não usa reator. E você vai saindo queimando o motor alheio aí todos os dias. Assim não dá, pessoal. Olha aí, ó. O gráfico. Tensão de pico, 964. Isso aqui queima motor. Os riscos rápidos de 964 volts são suficientes para queimar o motor. Isso leva um certo tempo, dias, mas queima o motor. Isso pode ficar feio para todas as empresas de energia solar do Brasil, porque todas as empresas de energia solar do Brasil, eles não usam reator na saída do inversor. Eles não usam cabo blindado. Eles não usam aterramento curto de baixa impedância. Eles não usam anel de ferrite no cabo do motor. Eles não usam proteção adequada DR tipo B para tensões de 600 e 700 volts de 1000 mA. Então, pessoal, eu espero ter ajudado a todos. Então, ajude o canal. Muito obrigado aí pela participação de vocês, certo? Então, qualquer dúvida, tá aí o correio eletrônico, e-mail, Pix, certo? Você pode doar qualquer quantia se você quiser ajudar o canal, tá bom? Então, eu já mostrei a solução para vocês, está aqui, ó. Isso aqui é uma solução. Você não quer soluções? Tá aqui, é só você ler. Como evitar queimar o motor solar. Basta você usar esses 5 itens. Tem reator, cabo blindado, aterramento curto, de baixa impedância, você usar anel de ferrite e proteção adequada DR tipo B. Tá aqui para você evitar queimar o motor solar alheio. Tá aí a solução. São 4 soluções, 5 soluções. Se você já tiver aterramento, só é 4 soluções. E se você não tiver aterramento curto de baixa impedância, são 5 soluções para você evitar queimar o motor solar, tá bom? Então, até a próxima aula aí. Dê um gostei, se inscreva no canal, pessoal. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês.